Olá, que bom que você chegou até aqui. Sabe qual é o meu assunto de hoje? A aceitação. Como assim aceitar? Aceitar o quê? Aceitar para quê? Vamos falar sobre isso daqui a alguns segundos? Pois é, gente, a aceitação é uma ferramenta de libertação. Quando começam a cair as fichas e a gente consegue perceber o quanto a aceitação alivia o nosso coração, acalma a nossa mente, melhora a nossa vida, nós vamos fazer dela uma ferramenta para tudo e para todos. Como assim você pode estar pensando? Aceitar o quê? Aceitar tudo aquilo que nós não podemos mudar. E o que é que nós não podemos mudar? O outro. Ninguém muda ninguém. Não podemos mudar a forma de pensar, de sentir, de agir de uma outra pessoa. Não podemos mudar um temporal, não podemos mudar um terremoto, não podemos mudar um acidente do outro lado da rua, não podemos mudar uma série de coisas que elas são resultados de ações externas de outras pessoas ou da natureza. Não podemos, não temos esse poder, não temos essa força. Então, aceitar o quê? Aceitar os fatos como eles são. Mas eu não queria, eu não podia ser. Não. Aceitar o que vem de fora da forma como vem. Porque quando não aceitamos, nós estamos fortalecendo aquela energia de não aceitação, de insatisfação, de frustração. E quanto mais a gente alimenta a não aceitação, mais a gente alimenta aquela insatisfação. Então ela vai se fortalecendo com aquilo que nós mesmos estamos alimentando. E quanto mais ela se fortalece, mais nós ficamos à mercê dessa energia, até que ela nos domina e a gente passa uma vida inteira de insatisfação, de frustração, de muita mágoa, muito ressentimento, às vezes muita raiva ou muita tristeza no coração, simplesmente porque não aprendemos a aceitar aquilo que a vida nos traz da forma como ela chega. Quando nós olhamos para aquilo e falamos, bom, eu não posso fazer nada a respeito, então o melhor é aceitar, é como tirar um fardo dos ombros. É tirar um peso da vida, é deixar a vida mais leve, mais gostosa de ser vivida. É fazer crescer a paz e a serenidade interiores. Sim, porque não são os fatos que tiram a nossa paz. Não são os fatos que trazem a insatisfação, a frustração, a raiva. Não! O que traz essas emoções e esses sentimentos tão negativos é a maneira como nós encaramos esses fatos e não os aceitamos. Então, prestem atenção, quando a gente fica magoado com alguém ou com alguma coisa, normalmente nós falamos, eu me magoei. Verbo reflexivo. Sou eu que me magoo. Não é aquilo que a pessoa fez ou aquilo que a vida me trouxe que me magoou. Fui eu que não soube aceitar. Eu me magoei com aquele fato. Quando nós começamos a mudar o foco, mudar a maneira de pensar e de sentir a respeito de alguma coisa, com aceitação, a transformação acontece, porque nós passamos a agir de uma forma diferente. Sim, porque pensamentos atrelam emoções ou sentimentos, e os dois juntos vão fazer com que a gente tome atitudes que vão resultar em situações ainda piores ou melhores quando transformamos o nosso interno, aceitando aquilo que a gente não pode mudar.
E isso também em relação ao outro. Nós temos uma dificuldade colossal de aceitar a forma do outro pensar, sentir e agir quando nós acreditamos que aquela maneira está errada, que aquela maneira não é boa. E nós tentamos de todas as formas influenciar o outro, cobrar do outro, exigir do outro uma mudança que na maioria das vezes ele não tem competência para fazer. Pensa comigo, lembra aí de um comportamento seu que você não aceita, que você não gosta. Vamos supor que você seja invejosa, ou avarenta, ou ciumenta, enfim, qualquer coisa que no fundo você fala, caramba, eu não queria ser assim, eu não queria ser desse jeito. Agora, observa o seu pensamento, observa a sua emoção e pensa, eu não vou mais ser assim, eu vou deixar de ser assim. É fácil? Não mesmo. Pode até ser fácil pensar, mas atrelar a emoção adequada e perseverar no caminho da transformação até alcançar o objetivo é muito trabalhoso, demanda muita energia, muito foco, muita perseverança, muita resiliência, porque no meio do caminho a gente vai escorregar, cair, vai ter que levantar de novo. E aí a gente vai mais um tanto, porque nenhuma evolução é linear, gente. Quando nós nos propomos a fazer uma mudança de comportamento ou adicionar um novo hábito, aprender um novo conhecimento, quantas e quantas vezes nós vamos dar com os burros na água? Pense comigo, se você já aprendeu um idioma estrangeiro, se você já aprendeu a tocar um instrumento musical, se você já aprendeu um determinado esporte que você gostaria ou gosta, né, de praticar, qualquer coisa nova, no começo dá muito trabalho. E mudança de hábito dá mais trabalho ainda. Quanto mais tempo nós alimentamos aquele hábito, mais trabalho ele vai dar para ser modificado. O que não quer dizer que seja impossível, muito pelo contrário, mas vai ser trabalhoso. Então, quando nós não aceitamos o outro como ele é, aquele temperamento, aquela forma de agir, aquela forma de se comportar, nós temos escolhas, sempre. Ou nos afastamos e deixamos de conviver com aquela pessoa, ou aceitamos aquilo e vamos mudando a nossa forma de nos relacionar com ela, ou vamos continuar dando murro em ponta de faca, como diz o outro, questionando, cobrando, exigindo e o outro retrucando em cima, porque você está querendo fazer com ele alguma coisa que ele não quer fazer. E você não gostaria que ele fizesse isso com você. Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, verdadeiramente, e pensar, por que é que ele age desse jeito? Sempre, qualquer ação, qualquer forma de ser, de pensar, de sentir e de agir, tem por trás dela uma intenção positiva. Ninguém faz nada de errado só para sacanear. Ninguém tem um comportamento que agride o outro ou que magoa o outro de propósito. Não. Sempre tem uma intenção positiva, inconsciente, em qualquer forma de ser. Aí você pode pensar, mas como é que pode ter uma intenção positiva numa coisa que é pura aberração ou é uma coisa muito inconveniente? Pois sim. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa tem costume de procrastinar. Ela tem que fazer uma tarefa, ela deixa para o último momento, ela não quer saber de fazer. Ela tem que tomar uma atitude, ela vai empurrando com a barriga, como diz o outro. Ela vai lá empurrando, e ela não resolve a situação. Está sempre procrastinando. O que é que pode estar por trás da procrastinação dessa pessoa? O medo de errar,
Medo de falhar, medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de não ser competente, medo de não dar conta. O nosso inconsciente já sabe disso, porque isso está instalado lá no consciente, no inconsciente, na zona do cérebro límbico, onde estão as nossas memórias, as nossas crenças, todo o nosso campo emocional. Então, essa pessoa, ela pode ter sido muito criticada na infância, por exemplo, ou na adolescência, sempre com crítica. Você não é capaz, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Ela pode até ter questionado depois da adolescência, na juventude, ela pode ter questionado racionalmente. Mas se ela não trabalhou e não ressignificou isso emocionalmente lá no seu inconsciente, aquela crença continua prevalecendo. Então, se ela tem que fazer um trabalho importante, o inconsciente dela vai falar: faz não, você vai quebrar a cara, faz não, isso não vai dar certo. E o nosso racional, que não tem consciência daquilo que está implantado no inconsciente, ele vai agir de acordo com essas informações, essas percepções que vêm do inconsciente. Então, qual é a intenção positiva da pessoa procrastinar? Evitar a crítica, evitar o julgamento, evitar a frustração de não conseguir fazer a contento. Olha só que sacada, hein? Então, quando nós começamos a pensar a respeito disso e olhar para o outro com compaixão, com aceitação, aquele incômodo até diminui. Aquele comportamento não vai mais nos afetar, porque nós aceitamos. Quando ele faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente pensa: tudo bem, é a forma como ele sente, é a forma como ele pensa. Nós vamos deixar de acreditar que o outro faz aquilo de propósito para nos magoar, nos ferir, nos irritar. Não! Ele faz porque é a única forma que ele sabe fazer. Ele faz porque a intenção positiva do inconsciente dele diz que aquela é a melhor maneira dele se comportar. Então, aceitação é libertação. Aceitação, ai gente, como é bom quando a gente começa a aceitar as pessoas como elas são, aceitar as situações que a vida nos traz, mesmo que não sejam aquelas que a gente escolheria, mesmo que não sejam situações e eventos gratificantes e gostosos, mas a gente aceita porque existe uma sabedoria universal. Não tem um ditado que fala: Deus sabe o que faz? Pois é, se aconteceu é porque de alguma maneira vai trazer um crescimento, uma evolução para nós. Então, pode ser que a longo prazo, a médio prazo, isso seja muito positivo, por mais dolorido que seja no momento que acontece. Passado um tempo, a gente olha para trás e fala: nossa, olha, ainda bem que aconteceu aquilo, senão poderia ter sido assim, assim, assim. Então, por pior que seja a situação, no momento que ela acontece, sempre haverá um resultado positivo desde que a gente aprenda a aceitar aquilo e olhar para aquela situação de uma maneira proativa. Tudo bem, foi isso que aconteceu, eu não queria, não gostei, não estou satisfeito, mas o que é que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso minimizar minha frustração e minha dor? Como é que eu posso deixar essa situação mais livre, leve e solta? Quando eu começo a agir dessa maneira, que é uma maneira proativa, as coisas vão entrando nos eixos, as coisas vão se resolvendo de uma maneira muito mais eficiente e muito mais rápida. Ok? Gostou dessa mensagem? Então já sabe, se gostou, curte, comenta e compartilha. Compartilha, porque eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que está precisando ouvir essa mensagem. Muito obrigado por sua atenção. Namastê e nos vemos no próximo vídeo.